Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo do livro Os Mensageiros. É um estudo comparado. Eu resolvi fazer um resumo, porque os diálogos aqui são semelhantes, repetitivos, e não vai acrescentar nada ao estudo. Cada um conta a sua história, que não conseguiu realizar, ter as suas realizações de progresso no mundo, né? E cada um conta a sua parte aqui. O 7 é o Otávio, depois a Celino e no 10º o Joel. Existe aqui nos três existe algumas peculiaridades que num estudo mais apurado, né, com mais tempo, seria bom que as pessoas lessem, né, entendessem. Aqui no Otávio, por exemplo, ele vai contar que desencarnou com 40 anos. Antes desse desencarne ele esteve no mundo em outros tempos, voltou para nosso lar, ficou 30 anos se preparando, voltou à Terra e faliu novamente. Isso aqui é em 1944, esse livro foi publicado, ele está contando a história dele. Ele vai dizer que a mãe dele era espiritista desde criança, né? Isso ali por volta de 1840, 1850, onde não existia ainda espiritismo. Então, só mais ou menos para as pessoas terem uma ideia. Aqui no Celino, o desastre dele, tu vai contar, vai fazer ali vai contar ali a história dele, que foi divertido, houve ajuda da erradicidade, de espíritos ao lado dele, e ainda assim ele não conseguiu. No caso dele, ele vendeu a mediunidade, ele trocou por dinheiro. Então ele não fez o que precisava. Otávio tinha que ter vindo com um trabalho de relevo, né? Para amparo de sofredores e inferiores. Aqui no capítulo 9, é a mesma coisa. Mesma coisa. Sempre a questão da mediunidade. Sempre vai ser. O que ele relata nos livros são as questões da mediunidade. O que para nós é interessante. Joel, que é a experiência de Joel, que é o capítulo 10, essa personagem ele vai dizer, antes de vir para o mundo material, ele recebe em nosso lar, ou em alguma instituição de nosso lar, um tratamento que aumenta as percepções dele. Isso ele dizendo. Tudo referente à mediunidade. E para que aumenta essa percepção dele? Para que ele haja com mais facilidade no mundo. Né? E que depois de algum tempo ele receberia alguma ajuda material vinda do mundo dos espíritos. Da mesma forma, lá Otávio, né? Depois que ele se mostrasse digno dos espíritos, ele receberia ajuda material em nosso lar. Eu não vou entrar nesse mérito agora. O nosso intuito aqui é a mediunidade, né? É a instituição que prepara doutrinadores e médiuns para fazer trabalho de missão no mundo. Então essas três personagens, na verdade são mais, são 4, porque aqui no 9 existem 2 histórias. Elas faliram, não conseguiram realizar as suas tarefas mediúnicas, porque não conseguiram superar suas mazelas pessoais.
E é interessante, porque eu não sei de onde sai a ideia de que nós estamos encarnados para fins de recuperação, né? De resgate mediúnico. O que nos informa a codificação espírita é outra coisa. Curso de médiuns, eu já falei sobre isso no vídeo anterior. Ele não tem uma lógica. Você está no mundo dos espíritos, lá com o espírito sofredor, onde é o seu mundo, é o seu habitat natural. Você vem encarnar na Terra, vai ocupar um corpo, que pelas condições desse corpo ou de qualquer outro você vai esquecer o mundo dos espíritos. O que você traz é a sua essência. É a sua essência que você traz. Então você vai agir de acordo com a sua essência. Missão e ocupação dos espíritos, no livro dos espíritos, eu não tenho ele aqui, não vou procurar aqui agora. Em algum momento, Kardec pergunta para os espíritos se todos têm condição, se eles fazem de fato, eles cumprem a missão deles. Então, a resposta deles é que Deus não dá a ninguém para cumprir uma missão se ele vê que ele não tem condição. Então, esses espíritos aqui, comparando com o que está escrito na codificação, eles não estavam preparados. Eles não eram o que imaginavam ser, tanto que não cumpriram. Com toda a ajuda, com tudo que lhes foi proposto. Mesmo na Terra, aqui você vai ver espírito vendo, sendo intuído a todo momento, ao bem, ao outro, e esse mesmo não quis. É porque a essência dele não era essa. Mas não é a nossa, o estudo aqui não é para avaliar esse tipo de coisa. É avaliar o princípio colocado neste livro, né? Que também está aqui, ó. Vida no mundo espiritual. Diferente de vida espiritual trazida pelos espíritos na codificação. Então, o que os espíritos trazem? Qual seria a informação? O que nós fazemos no mundo? Qual a razão da nossa encarnação? Se somos criados simples e ignorantes. Tem aqui na 802, no Livro dos Espíritos, 802. Visto que o Espiritismo tem que marcar um progresso da humanidade, por que não apressam os espíritos esse progresso por meio de manifestações tão generalizadas e patentes, que a convicção penetre até nos mais incrédulos? Os espíritos vão responder: desejarias milagres? Mas Deus os espalha a mancheias diante dos vossos passos, e, no entanto, ainda há homens que o negam. Conseguiu, porventura, o próprio Cristo convencer os seus contemporâneos mediante os prodígios que operou? Não conheceis presentemente alguns que negam os fatos mais patentes ocorridos às suas vistas? Não há os que dizem que não acreditam, que não acreditariam mesmo que vissem? Não é por meio dos prodígios que Deus quer encaminhar os homens. Em sua bondade, Ele lhes deixa o mérito de se convencerem pela razão. Em toda codificação, o critério é esse. Todo critério é esse. Da nossa encarnação, é a nossa evolução
inteligente e moral. Lá no livro Mecanismos da Mediunidade, o Emmanuel vai dizer que para ser feliz no mundo, você tem que trabalhar na mediunidade. Tem que ser um trabalhador da casa na mediunidade. É a sua felicidade, é o que você vai conseguir no nosso lar, segundo ele. Mas na codificação é diferente. É muito diferente. A felicidade está... Isso aqui é no capítulo 3 do Céu e Inferno, né? Que é intitulado no capítulo 3 pelo Céu, no item 6, no segundo parágrafo. Vou ler o sexto. Os espíritos são criados simples e ignorantes, mas dispondo de aptidão para todas as aquisições e para progredir em virtude do seu livre-arbítrio. Pelo progresso adquirem novos conhecimentos, novas faculdades, novas percepções e, por conseguinte, novas possibilidades de prazer, desconhecidas pelos espíritos inferiores. Eles veem, ouvem, sentem e compreendem aquilo que os espíritos atrasados não podem ver, nem sentir, nem ouvir, nem compreender. Se o espírito é um princípio inteligente, por que é que nós temos que reencarnar para resgatar trabalhos, crimes que a gente nem sabe onde começou, porque os livros não dizem. Não existe uma origem da data que começou isso. Se somos simples e ignorantes, é muito provável que nós vamos cometer crimes mesmo. Mas não nessa esfera da mediunidade. Na esfera da inteligência, da moral. É o que ensina a codificação. É o que eles ensinam a todos nós. A felicidade está na razão do progresso realizado. A felicidade está na razão do progresso realizado. Dessa maneira, dois espíritos, um pode não ser feliz, um pode não ser tão feliz, mas o outro unicamente porque não é tão avançado intelectual e moralmente como ele, sem haver necessidade de cada um se encontrar numa região diferente. Então, olha, tem mais. Embora estando lado a lado, um pode se encontrar nas trevas, enquanto para o outro tudo é resplandecente ao seu redor. Qual é a necessidade do umbral, ou de nosso lar? Isso é o inferno. Né? Os espíritos não têm necessidade disso. Da mesma maneira que um cego e um vidente podem se dar as mãos. Um percebe a luz que, entretanto, não impressiona o outro. A felicidade dos espíritos, sendo inerente às suas próprias qualidades, eles a gozam por toda parte, onde quer que se encontrem. Na face da terra, entre os encarnados ou no espaço. Então, qual que é o sentido? Por que essas informações? E eu pergunto isso porque as pessoas utilizam esses livros mediúnicos, né? Eles vêm aqui na codificação, pegam uma pequena parte e voltam na obra mediúnica, no livro mediúnico, para fazer todas as suas explanações. Se aqui é diferente, se na codificação é diferente, por que eles estão indo nas obras mediúnicas? Né? Alguém tem que responder isso. Eu estou enganado? Que alguém me diga que eu estou enganado. Né? Porque aqui está claro. Nós não encarnamos para resgate mediúnico.
resgate de dívida passada. Até porque quem resgata é quem perdeu, é quem sabia e não fez. Se somos simples e ignorantes, estamos na faixa da evolução, ainda estamos embaixo, subindo. Nós podemos parar, descer nunca, segundo os Espíritos informam. Ninguém retroage. Ainda no céu e no inferno. A felicidade suprema, isso no item 7. É um prêmio exclusivo dos espíritos perfeitos, o que vale dizer espíritos puros. Eles atingem só depois de haver progredido em inteligência e moralidade. O progresso intelectual e o progresso moral raramente andam juntos, mas o que o espírito não consegue num determinado tempo, o consegue em outro, de maneira que essas duas formas de progresso acabam por atingir o mesmo nível. Essa é a razão pela qual frequentemente veem homens inteligentes e instruídos que são muito pouco avançados no terreno moral e vice-versa. Agora aqui no 8, para as pessoas não dizerem que isso é uma ideia minha, que sou eu que estou entendendo dessa forma, está escrito assim: a encarnação é necessária ao espírito para conseguir esse duplo progresso intelectual e moral. O progresso intelectual é realizado pela atividade que é obrigado a desenvolver nos seus trabalhos. O progresso moral pela necessidade das relações mútuas entre os homens. A vida social é a pedra de toque das boas e das más qualidades. A bondade, a maldade, a mansidão, a violência, a benevolência, a caridade, o egoísmo, a avareza, o orgulho, humildade, sinceridade, franqueza, lealdade, má-fé e hipocrisia, em uma palavra, tudo que constitui o homem de bem ou o homem perverso tem motivo por algo e por estimulante as relações do homem com seus semelhantes. Para o homem que vive só, não há vícios nem virtudes. Se pelo isolamento ele preserva do mal, também anula as possibilidades do bem. Então, não existe nenhuma relação desses livros mediúnicos com a codificação. E eu já venho dizendo isso há muito tempo. Por quê? Porque são conceitos diferentes, são princípios diferentes. Os espíritos trazem uma informação. Esses livros mediúnicos trazem outra informação. Elas são excludentes. Então, eu acredito que as pessoas precisam deixar um pouco os livros mediúnicos. Se ater mais, isso para quem se diz espírita, se ater mais à codificação. Céu e inferno. Aqui. É um livro que fala essencialmente do mundo dos espíritos. Código da vida penal, fala de moralidade, explica o que é inferno, o que é anjo, o que é céu. Todas as referências, os parâmetros que os espíritos usaram para codificar estão aqui. Kardec usou isso aqui. Esses conceitos. Foi aonde surgiu esse livro. Jesus, gente, Jesus, ele só é superior porque conhecia. Ele só é superior a nós porque viveu mais, experimentou mais, conheceu mais. A moral dele é elevadíssima, elevada. Por quê? Porque ele conheceu mais. Ele experimentou mais. É o caminho que nós estamos fazendo.
Então, para quem gosta realmente de estudar, tá aqui, ó. Lei do progresso, só fala disso. Que o Espiritismo ajuda a humanidade, lá na lei do progresso, só vai falar de inteligência, de razão, o uso da razão. Né? Então, eu vou ficando por aqui, né? Esses próximos vídeos serão mais ou menos também nesse sentido. E é isso. Né? Estudem. Céu e inferno tem muito a ensinar. Tem muita informação que as pessoas não conhecem. Há algum tempo, alguém me disse que precisava estudar só o Livro dos Espíritos e as obras mediúnicas, porque elas eram o corolário, né, do Espiritismo. Mas não é. Eles estavam corolários aos Espíritos. Não é. Tudo de bom.